Olá, meus amados, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a lição de número 11 nessa oportunidade, a organização de uma igreja local, Início da carta que Paulo envia a Tito na igreja em Creta, não é verdade? E o interessante que eu vou deixar aqui para os irmãos é que em toda a nossa caminhada pode surgir momentos em que apareçam situações que é necessário colocar em ordem. A Bíblia fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de manhã e basta cada dia o seu mal. Há pessoas que tentam correr para fazer determinadas coisas, mas, irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. E lá no livro de 1 Coríntios 14, versículo 40, fala que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Nós não vamos aceitar a Jesus hoje e vamos ser o santão, não. A Bíblia fala que Deus deixa os pastores, Deus dá os pastores às igrejas para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, através da palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, não é verdade? Estudando a palavra de Deus para aprender um pouco mais do nosso Deus e colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, ensinamentos que Deus nos deixou desde o Antigo Testamento, através dos seus servos, não é verdade? Então, sem mais delongas, o nosso textual hoje diz assim, lá em Tito 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Então, como nós falamos, a necessidade de sempre colocar alguma coisa em nossas vidas em ordem. Não é verdade? Vão aparecer pendências. O Espírito, a palavra de Deus em nossa vida, ela trabalha de maneira progressiva, ela trabalha gradualmente. Então é necessário que cada dia, uma certa vez a pastora disse lá na igreja que nós precisamos de libertação todos os dias, e isso é o que fala a palavra de Deus, que nós vivemos um processo de aperfeiçoamento todos os dias da nossa vida, não é verdade? E tem pessoas que discordam, eu já aceitei Jesus, eu sou santo. Não é assim que a palavra nos fala, não é verdade? Então, a nossa verdade prática está aqui. A igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus através de sua palavra, que é o manual de administração eclesiástica por excelência. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui à palavra subordinar, Aqui fala que a igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus. Nós estudamos, acho que foi na lição de número 4, falando sobre os pastores e diáconos, onde nós citamos que aqui no livro de Atos, até o capítulo 1, na verdade, o povo, na hora de escolher um obreiro, quando até lá cita o fato de lançarem sorte e cair sobre Matias, a escolha das pessoas, a movimentação dentro da igreja, não era feita com Deus em primeiro, Deus orientando as pessoas para fazer. O homem chegava, olha, desse dia eu quero você, olha, vamos fazer assim. Mas quando vem a decisão do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, o que acontece? Aí já mudou o quadro. Agora eles falam assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus e a nós separar fulano, fazer tal coisa. Então, existe a necessidade da igreja ser subordinada a Deus. E lá em Hebreus 13, salvo erro, é o versículo 17, se eu não estou enganado, que fala assim, olha, obedecei a vossos pastores e sujeitai a eles. Então, assim, todos nós somos subordinados a alguém, No trabalho tem os nossos patrões, nossos encarregados. Em todas as áreas da nossa vida somos subordinados a alguém. Dentro do nosso lar, a palavra de Deus fala assim, que as mulheres devem sujeitar-se aos maridos, ser subordinadas aos maridos, assim como também os filhos subordinados aos pais. Então, em todas as áreas da nossa vida tem que haver o aspecto de subordinação. Nós estamos sempre debaixo de alguém.
De modo que o que está o que lá no final da pirâmide, né, o mais alto do final da pirâmide, o Senhor dos Senhores é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aqui também fala sobre a Bíblia, que é o manual de administração eclesiástica. E nós temos falado que na Bíblia encontramos respostas para tudo. Tudo que os irmãos quiserem saber, na Bíblia existem respostas, maneira de sentar, maneira de falar, maneira de se portar na sociedade, o trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, né? Então, há resposta para tudo. A Bíblia é o manual por excelência do cristão, né? E não devemos nos desviar desta palavra. Aleluias, glórias a Deus. Então, depois os irmãos leiam Romanos 11:36, Atos 15:28 e o Salmo 139. Vou deixar todas essas descrições no final do vídeo, amém? A nossa leitura bíblica em classe, para não perdermos tempo, os irmãos leiam em casa, não vamos estar comentando todos os versículos, né? Vou falar aqui apenas do versículo 7, que novamente Paulo dá orientações quanto a escolha de obreiro, algumas características, como ele já havia falado em 1 Timóteo 3, na primeira carta que ele manda a Timóteo, também ressaltou novamente na segunda carta a Timóteo, e aqui na carta a Tito ele faz do mesmo jeito, só que com uma diferença. Aqui ele traz duas novas características que não são admitidas em um obreiro, que é soberbo e iracundo, né? E mais à frente vamos comentar também sobre isso, não é verdade? Glórias a Deus. Deixando também para os irmãos, Provérbios 15, versículo 33, onde fala que da soberba, não é verdade? E que se os irmãos entenderem o que é soberba, né? Já explanando alguma coisa, se os irmãos entenderem o que é soberba, os irmãos se afastavam desse pecado, né? De modo que todos os pecados que são cometidos, eles são contra a lei de Deus, né? Tirando a blasfêmia, que é contra o Espírito Santo, mas todos os demais pecados são contra a lei de Deus. Agora, a soberba é contra a própria soberania de Deus, né? E para os irmãos terem ideia, um ser que cometeu tal pecado, Lúcifer, só daí os irmãos já sabem que a soberba é um sentimento, é uma atitude que não se pode admitir na vida de um cristão. Amém? Glórias a Deus. Passamos para frente. A introdução. Glória a Deus. Com esta lição estaremos iniciando o estudo da Epístola de Tito. Timóteo recebeu a incumbência de exortar uma igreja que estava sofrendo com os ataques dos falsos mestres. A missão de Tito era semelhante à de Timóteo, mas com um encargo a mais, que foi o de estabelecer presbíteros em cada cidade, pondo ordem à igreja. Paulo mostra na carta a Tito que não era apenas pregador, ensinador, doutor dos gentios, mas também um administrador eclesiástico. Glórias a Deus, né? Então o objetivo de Tito, além de todas as características, de tudo o que foi dito a Timóteo, Tito ainda tinha a necessidade de se estabelecer em todas as cidades ali em Creta, né? Presbíteros para todas as igrejas, porque aonde Paulo passava por aquela ilha com Tito, né, ele deixava, olha, aqui nessa região, deixar aqui uma casa como um ponto de pregação, aqui um outro ponto, né? Então o povo ficou espalhado e sem alguém que conduzisse aqueles rebanhos, né, à presença do Senhor, que ensinasse, que exortasse, que orientasse aquele rebanho. Então agora a missão de Tito é escolher, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, escolher obreiros com boas características, obreiros de boa índole, né, que pudessem estar à frente daquelas congregações, ajudando a divulgar a palavra de Deus naquela nação. Então, não era uma missão fácil, porque ele rapidamente tinha que buscar de Deus, né, através da orientação do Espírito Santo, escolher esses obreiros. E se formos olhar no dia de hoje, o que nós poderíamos dizer a respeito de escolher obreiros no dia de hoje? Irmãos, não está fácil encontrar bons obreiros, né? Não estamos encontrando pessoas com compromisso, pessoas que queiram levar a obra do Senhor com seriedade, né? Pessoas que querem... Porque é o seguinte, o chamado para a obra, né, exige sacrifício.
Jesus falou: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga, né? E quando falamos de tomar a cruz, fala de sacrifício. Quem tem a cruz nas costas está caminhando para o sacrifício, para o martírio, né? Assim deve ser a vida do obreiro. Mas muitos obreiros querem vir para a casa de Deus hoje, querem subir a um púlpito, almejar aquela cadeira lá em cima do púlpito, para quê? Para se aparecer, eu sou, né? Agora eu posso, agora eu faço. Então, isso é um espírito de soberba, né? E nós temos que ter cuidado com as pessoas com as quais consagramos para estar nos nossos púlpitos também. Falamos já a respeito de pessoas que chamamos, convidamos para estar no nosso púlpito, um pregador, um cantor, um missionário, um pastor, né? Mas também temos que ter cuidado com quem consagramos para estar nos nossos púlpitos. Porque uma má consagração, irmão, com cada cargo vem um encargo. E uma pessoa consagrada fora da direção de Deus, aquela pessoa pode morrer espiritualmente e pode levar com ele muitas pessoas também para o buraco, né? Sem perda de tempo, nosso primeiro tópico fala assim: a epístola enviada a Tito. E o primeiro subtópico é o intento da epístola. Qual era o principal propósito da epístola a Tito? O objetivo de Paulo era dar conselhos ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido. Tito recebeu a incumbência de supervisionar e organizar as igrejas na ilha de Creta. Paulo havia visitado a ilha com Tito e o deixou ali com essa importante incumbência, né? Supervisionar todas as congregações ali em Creta. Glórias a Deus. O segundo subtópico fala a data em que foi escrita. Acredita-se que foi escrita no ano 64 depois de Cristo, aproximadamente. A carta a Tito foi escrita na mesma época da primeira carta a Timóteo. Provavelmente foi redigida na Macedônia durante as viagens que Paulo fez, quando esteve sob custódia dos romanos. Glórias a Deus. O terceiro subtópico, um viver correto. Como ministro do Evangelho, Paulo exige ordem da igreja e que os irmãos vivam de maneira correta e santa. Segundo a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, a ilha de Creta era conhecida pela preguiça, glutonaria e maldade de seus habitantes. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o novo convertido torna-se santo pela lavagem da regeneração do Espírito, por meio da palavra de Deus. A santificação é também um processo gradual e contínuo que conduz ao aperfeiçoamento do caráter e da vida espiritual do crente, tornando-o participante da natureza divina. Sem a santificação, jamais ninguém verá a Deus. Então, o que nós comentamos aqui já no começo da lição, né, é a respeito do nosso processo gradual de santificação, né? Eu já citei exemplos aqui de pessoas que quando aceitam Jesus, eles querem fazer de tudo na igreja, de um ímpeto, né? Eles querem ajudar numa área, querem ajudar no departamento, no outro. E ao meio de sua caminhada, eles se fadigam e se cansam, né? E às vezes acaba até por morrer espiritualmente, porque já não há forças neles. É verdade? Então, a nossa caminhada espiritual é a mesma coisa. Se nós quisermos de uma vez chegar à santificação, de uma vez só, né, nós podemos tropeçar e cair, né? Então a Bíblia nos ensina que o nosso processo de santificação é a cada dia, é a minha consagração a cada dia, é a minha participação na leitura da palavra todo dia, é a minha oração ao Senhor, é eu buscar o Senhor enquanto Ele está perto, eu invocar o Senhor enquanto Ele está próximo, não é verdade? Para que no dia do arrebatamento da igreja eu já esteja em condição de subir aos céus, ou se o Senhor me chamar antes, eu também esteja em condição de subir aos céus, não é verdade? Então, aqui também falou de um viver correto e santo. Olha para você ver, uma vida correta e santa. E acho que sim, todos nós conhecemos, né, alguém que muitas vezes traz problemas à igreja. Porque assim, nós temos que entender que todas as pessoas que vêm do mundo para a igreja, ou eram drogados, eram prostitutas, eram ladrões, pronto.
A Bíblia fala que Jesus veio, ele veio para os doentes. Se nós não tivéssemos mal algum, não tivéssemos pecado algum, não precisava de Jesus ter vindo à terra para salvar o homem. Então todas as pessoas que vêm à igreja, vêm porque estavam distantes do Senhor. A Bíblia fala que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer, de modo que ele teve que enviar o seu filho para salvar o pecador, para salvar a humanidade. Então é comum encontrarmos dentro da igreja pessoas que vieram do mundo, que aceitaram Jesus, mas que ainda têm cicatrizes do mundo. Pessoas que ainda vêm talvez com uma raiz de amargura, com alguma contenda do mundo, com algum vício do mundo, e aquilo tem que ser trabalhado no dia a dia, né? Até para que ele chegue à condição e dizer, olha, hoje eu vivo uma vida correta, hoje eu vivo um viver santo, não é verdade? Mas isso é gradualmente, é o que eu falei, que nós precisamos de libertação todos os dias de nossa vida, né? E a atitude do nosso próprio Deus é esta, porque nós queremos ser diferentes. E nós temos que ser diferentes do mundo, né? Então, a necessidade de todos os dias nós chegarmos para o Espírito Santo de Deus como nosso ensinador e pedir ao Espírito Santo, me mostra em que eu estou errando, me mostra aonde eu posso melhorar, né? Para que nós possamos dia após dia chegar ao ponto certo que Deus requer de cada cristão, né? O aperfeiçoamento dos santos. Porque nós somos separados do mundo. Então, quando nós saímos do mundo e entramos para dentro de uma igreja, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, temos que pôr no nosso coração que existe a necessidade de mudança, né? Nós sempre falamos, olha, que a Bíblia fala, vinde como estais, mas não permanecei como estava. Você pode vir fumando, pode vir bebendo. Aceita Jesus, vamos orar, vamos buscar. Vamos orientar as pessoas para que no dia a dia ele vá deixando tudo aquilo que faz separação daquela pessoa com Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, iniciando então o subtópico número 2, fala assim, o pastor precisa proteger o rebanho de Deus. E o primeiro tópico diz, qualificação dos pastores. Em sua carta a Tito, Paulo enfatiza as qualificações do bispo em relação à família como um homem casado, fiel à sua esposa, na criação de seus filhos de forma exemplar. Mais uma vez, Paulo exortando, né, já pela terceira vez, sobre a conduta do obreiro na sua casa. Né? Não só do obreiro, mas a conduta do cristão em sua casa. E nós ministrando ali na igreja do Estoril essa semana, também ressaltamos mais uma vez sobre características dos filhos dos cristãos. Né? Quando você chega na escola, você vê uma criança se portar bem, é porque ele foi educado em casa. Quando você chega na igreja, você vê uma criança se portar bem, é porque ele foi educado em casa. Em qualquer área da sociedade, né? Você vai ver na criança o reflexo da educação que ele recebe em casa. Né? Então, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E até mesmo depois dele crescer, ele não vai se desviar do caminho. E o fato pelo qual muitas pessoas, muitas famílias têm ido à ruína, né? Muitos filhos têm causado problemas à família, é porque os pais, enquanto tiveram a oportunidade, não educaram, não ensinaram, não corrigiram. A Bíblia diz que Deus, como nosso Pai, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E muitas vezes nós estamos, ai, coitadinho, ele é uma criança, mas um dia ele vai crescer, um dia ela vai crescer. E quando ele crescer, a nossa pastora fala, quando ele engrossar o pescocinho, quando a voz falar mais grossa, aí eu quero ver você levantar a mão para bater num jovem de 15, 16, 18 anos. Não é verdade? Então corrija agora, irmão. Corrija agora, enquanto você está na condição de educador, enquanto ele ainda, né, deve te obedecer. Eduque o seu filho agora. Amém? Paulo diz que os filhos dos ministros, presbíteros ou pastores não devem ser acusadores de dissolução, nem de serem desobedientes. No original, tais adjetivos vêm de anupotactus, não sujeito, indisciplinado, desobediente. O exemplo mau dos filhos dos sacerdotes Eli é referência negativa para a família de pastores. Paulo mostra que o bispo deve ser uma pessoa íntegra e irrepreensível como dispenseiro na casa do Senhor. Por outro lado, ensina também que o bispo
não pode ser soberbo, iracundo, dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, né? Paulo instrui que o obreiro precisa ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então já falamos aqui sobre a questão da soberba, né? Que foi uma qualidade de Lúcifer, que quis se exaltar, né? Quis ser maior do que Deus, que quis ultrapassar a soberania de Deus. Então a soberba em si enquadra nesse sentimento de grandeza, de querer ser o maior, de querer ser o poderoso, não é verdade? Mas a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? E todos que tentaram usurpar essa glória de Deus se deram mal. Todas as pessoas que zombaram de Deus se deram mal. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha zombado o nome de Deus, que tenha tentado tomar a soberania de Deus, que tenha acabado bem, né? Então que nós possamos nos vigiar nesse sentido, para que não caiamos no mesmo pecado. Uma pessoa iracunda. A Bíblia fala, né, não citando só o fato da mulher, mas quando a Bíblia fala da mulher, já falou no homem, e quando já falou no homem também, já falou na mulher. Mas a Bíblia fala que é melhor viver em uma casa que goteja do que viver com uma mulher iracunda ou com um homem iracundo. Ou seja, é uma situação horrível, uma pessoa que está irada por tudo, né? Nós já falamos aqui que nós só podemos oferecer a alguém algo que nós temos, algo que está cheio no nosso coração. Se nosso coração está cheio de amor, cheio de paz, nós vamos distribuir aos que estão à nossa volta amor e paz. Mas e se ele está cheio de ira? Como é que um obreiro cheio de ira, pode ser uma pessoa cheia de ira, pode ser separada ao ministério? Não há condição, não é verdade? Não há condição, não pode ser. E outra coisa que Paulo diz aqui, nós talvez tenhamos deixado de citar, quanto à família dos pastores, né? Irmãos, é a família mais atacada dentro da igreja, né? Sempre sai comentário sobre a família do pastor. Às vezes o filho do pastor tem o seu trabalho, tem o seu dinheirinho separado. Se ele compra um carro novo, por exemplo, olha, o filho do pastor já comprou um carro novo com os dízimos, com as ofertas. Não é verdade? Irmãos, a nossa obrigação é dizimar, é ofertar. A nossa obrigação é orar pela família do pastor e não criticar. Não é verdade? Se o seu pastor, se o seu líder está fazendo mau uso daquilo que chega até a casa do Senhor, isso depois, o acertar de contas é com ele, Deus. Faça a tua parte. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar para os nossos pastores, né? Que muitas vezes estão carregando a nossa cruz junto com eles, estão clamando a Deus pelas nossas vidas, né? A Bíblia fala: sujeitar os vossos pastores, obedecer ele em tudo, porque eles velam pelas suas almas diante de Deus, a quem um dia ele há de dar conta. Então os pastores zelam por nós, os verdadeiros pastores zelam por nossas vidas, zelam por nossa alma, zelam pelo nosso ministério, zelam pela nossa família. Então há a necessidade de uma cobertura espiritual, que esteja alguém atrás dos nossos pastores, orando, incentivando, dando força, ajudando, cooperando, né? E por isso há necessidade da separação de obreiros, alguém que esteja ali ao lado do pastor, o ajudando nas tarefas, né, da igreja. Glórias a Deus. O segundo subtópico: crentes, porém problemáticos. Ô, vidinha difícil. Paulo ressalta ao respeito que o presbítero deve ter a doutrina e a autoridade ministerial para argumentar com os contradizentes. Entre os crentes da igreja de Creta haviam os complicados em todo lugar, os contradizentes também, os faladores, nem digo nada, né? Tipos não raros em igreja nos tempos presentes, mas o apóstolo indicou a maneira de tratá-los. Aos contradizentes e desobedientes ao ensino da palavra de Deus, Paulo demonstra não ter nenhuma afinidade com eles, pois são perigosos não só para a igreja local, mas para todas as famílias cristãs, e devem receber admoestação e repreensão à altura, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. O fato de tais falsos crentes terem espaço para transtornar casas inteiras
se devia à realidade das igrejas cristãs em seus primórdios. Elas funcionavam em grande parte nas residências dos convertidos. Além dos desordenados, eles são faladores e murmuradores. Então, como nós falamos, principalmente em Creta, onde Paulo ia passando e deixando uma congregação, né, um ponto de pregação da palavra de Deus, esses pontos geralmente eram na casa dos cristãos que aceitavam Jesus. Então, o que acontecia? De repente aparecia um ganancioso e começava a ministrar uma outra palavra naquele lugar, né, visando lucro. É o que acontece muito hoje nos dias atuais. Muitas pessoas querem querem ser convidados para pregar numa igreja, querem ser convidados para cantar numa igreja, visando o lucro. Então, é muito raro uma pessoa, né, que no dia de hoje esteja visando o reino de Deus, que esteja visando a salvação de almas. Irmãos, evangelizar é preciso, salvar almas é preciso, ganhar almas é preciso, né? A Bíblia fala que o reino de Deus não é bebida e não é comida. É verdade? Mas existe uma necessidade de nós entendermos a respeito do que Paulo disse aqui a Tito, de tapar a boca dos faladores, dos murmuradores, né? Dessas pessoas que, por mais que vocês ensinem a palavra, eles não querem entender, não querem abrir o entendimento. E existem pessoas, as quais não vamos citar nomes, que claramente Deus já falou, Deus já revelou, Deus já mostrou que Deus os estavam tirando de uma situação que aos olhos de Deus era mal, que aos olhos de Deus iam os levar à ruína, à perdição, né? À morte eterna, né? Mas a gente mostra na palavra, né, principalmente acerca do jugo desigual. Quantas pessoas, quantas famílias nós conhecemos e temos muitas dentro das nossas igrejas que estão vivendo o jugo desigual. Talvez homens cristãos que casaram com mulheres não cristãs e agora estão pagando o preço. Mulheres cristãs que casaram com homens não cristãos e agora estão sofrendo, né? Há muitas situações assim dentro das nossas igrejas. É verdade? E quando você fala, irmão, a Bíblia mostra isso, a Bíblia fala isso, mas eu prefiro pagar o preço. E depois chora lágrimas de sangue, né? Chora com tristeza pelo seu ato, né? Eu conheço uma irmã que está aqui em Portugal, que no Brasil era dirigente de círculo de oração. Uma irmã muito usada por Deus. Deus, quando tomava aquela irmã no mistério, era uma coisa profunda. Veio para Portugal, casou com um português, não é por ser português, pronto, mas casou com um descrente, né? Hoje, a irmã, quando consegue ir à igreja, é escondida do marido, porque se ele souber, ele enche ela de porrada. Irmão, isso é vida para um cristão? Eu vou orar e Deus vai salvar ele. Irmão, então ore antes de casar. Peça a Deus para salvar antes de casar, porque depois que casou, ele tem casa, comida e roupa lavada, né? Ele não vai querer, irmã, ir para a igreja de jeito nenhum. O irmão, ela não vai querer ir para a igreja de jeito nenhum. E nessa situação do casal, sempre vai vencer aquele que tem mais força. Se o homem for o mais forte, for o predominante, como diz a Bíblia que as mulheres devem sujeitar aos maridos, quer dizer, se ele falar que ela não vai, ela não vai. Ela não vai. Então tem acontecido muito isso dentro das igrejas, né? Os pastores ensinam, a palavra ensina, e a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, na palavra está escrito, Deus nos deixou todas as orientações para que vivêssemos uma vida saudável, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida à altura de, quando acontecer o momento do arrebatamento da igreja, possamos subir aos céus e encontrar com Jesus. Mas muitas vezes, por desobedecermos aos pastores, por desobedecermos à palavra de Deus, que é a voz do próprio Deus na terra, muitos estão pagando o preço aqui na terra, né? E Deus que tenha misericórdia. Aleluias. Então, Paulo diz que contra essas pessoas, após admoestá-los uma ou duas vezes, e eles não deram ouvidos, irmãos, olha, deixe de lado, deixe de lado. Eu falo que em nossas congregações mesmo, existem pessoas dessa maneira, que já falamos uma, duas, três, olha, inúmeras vezes, mas a pessoa não quer dar ouvido. O meu coração pede para fazer isso. Mas eu estou sentindo isso. Agora existe uma mania de sentir. As pessoas estão sentindo, todo dia estão sentindo. Eu estou sentindo que é isso, eu estou sentindo que é aquilo. Eu estou sentindo que é de Deus, ou eu estou sentindo que é de Deus. Irmão,
E o dia que você deixar de sentir? O que vai acontecer com a sua vida? Hoje você está sentindo, e amanhã? Como vai ser a sua vida no dia de amanhã se você não sentir nada no dia de amanhã? Como é que você vai se orientar? Aí você vai procurar o seu pastor? Aí você vai procurar a palavra de Deus? Olha que pode ser tarde demais, né? Glórias a Deus. Continuando. Não dar ouvidos a falsos ensinos. Tito, na condição de supervisor, estabelecendo igrejas de cidade em cidade, tinha que ministrar a palavra de edificação e advertência contra os falsos cristãos. Deveria repreendê-los de modo veemente. Na verdade, eles eram desviados da palavra. Mais adiante, Paulo resume como tratar os desviados e hereges. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Glórias a Deus. Então, é mais uma vez, aqui fala que depois de uma ou duas vezes de admoestar uma pessoa e ele não dá ouvido, uma pessoa que está muitas vezes dentro da igreja e vivendo totalmente em desacordo com a palavra de Deus. E quando você vê essa situação, irmão, olha, a palavra nos diz isto, isso e isso. Então convém que o irmão faça segundo a palavra de Deus. É verdade? Ah, mas e se eu não quiser fazer? Deus deu a cada um o livre-arbítrio. O que é certo é que por todos os nossos atos, atitudes, palavras, gestos, né, um dia vamos ter que nos encontrar com o Todo-Poderoso. Um dia vai haver a prestação de contas e você vai ter que ver o relatório de sua vida. Olha, você foi ensinado ou ensinada que deveria se apartar do mal, que deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas você não quis, né? Olha, você foi ensinado no dia tal, o pastor, a pastora, o presbítero, o diácono, o obreiro falou com você que na minha palavra estava escrito assim, 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 e você endureceu o coração e não quis atender, e seguiu os desígnios do seu próprio coração. O que vai acontecer? Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Né? Então, irmãos, isso é uma realidade muito triste que as igrejas estão vivenciando nos dias atuais. Que Deus possa ter misericórdia da sua igreja. Amém? O terceiro e último subtópico fala a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Né? Eu vou ler aqui o primeiro e o segundo tópico e depois comentar sobre esses dois subtópicos. O primeiro subtópico é: tudo é puro para os que são puros. Né? Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros, pois estes procuram viver segundo a palavra de Deus. Olha, procuram viver segundo a palavra de Deus. Gravem bem isso. Aqueles que vivem de modo santo não veem o mal em tudo, pois seus olhos são bons, santos. Isto é reflexo de suas mentes e coração bondoso. Deus nos chamou para sermos santos em todas as esferas e aspectos da nossa vida. Quem despreza esse ensino não despreza ao homem, mas a Deus. Preste atenção. Quem despreza esse ensino, né, ele não está desprezando o homem, mas a Deus. Porque esta é a perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós sejamos puros, que nós sejamos santos em todo o nosso viver. Né? Sede santo, porque eu sou santo. É a palavra do Senhor, não é verdade? O segundo subtópico fala assim: nada é puro para os impuros. De fato, para os contaminados e infiéis, tudo o que eles pensam e praticam é de natureza má. O motivo pelo qual nada é puro para os contaminados é porque confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Estes são hipócritas e maliciosos, pois dizem uma coisa e fazem outra. Os irmãos estão lembrados lá no capítulo 7 de Mateus, né? Quando nós vemos lá as pessoas chegarem a Jesus naquele grande dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos os enfermos, fizemos maravilhas em seu nome, né? Aí Jesus fala assim: olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ah, mas não são pessoas que proferiram o nome? Sim, proferiam o nome de Jesus, não é verdade? Mas o que a Bíblia fala no mesmo capítulo de Mateus 7,
versículo 21, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que professa o nome de Jesus, né, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz. Olha, não é o que diz, mas é o que faz. Eu posso dizer que eu amo a Deus, mas nas minhas atitudes eu posso não demonstrar isso. Eu posso dizer que sou cristão, mas com as minhas atitudes eu posso não demonstrar isso. Eu sempre tenho falado na igreja, né, que parece que há um cabideiro na porta da igreja, que a pessoa quando entra na igreja, parece que tem ali uma capa espiritual, a capa dizendo capa de cristão. Ele chega ali e veste a capinha. Dentro da igreja ele é o crentão, ele é o santão. Mas quando sai pela porta da igreja, pendura a capinha de cristão novamente e veste a capa de mundano. E lá fora, aí sim você vai conhecer quem é aquela pessoa. Aí sim, né? Então, Deus condena essas atitudes. Então vemos aqui que o puro é aquilo que, quando vê uma situação difícil, né, ele vê não um momento de tristeza, não uma coisa ruim, mas ele vê ali uma oportunidade, talvez de crescimento, uma oportunidade de ganhar uma alma, uma oportunidade de santificar um pouquinho mais. Quando o puro vê o deserto, obrigado, Senhor, o Senhor quer uma sós comigo, você quer um momento de santificação. Mas o impuro, já me trouxe para esse calor, já me trouxe aqui para esse lugar medonho, terrível, né? Então, o puro vê oportunidade, vê coisas boas em tudo. E o impuro, né? A Bíblia fala, salvo erro, em Isaías 26, que existem pessoas que até se estivessem no céu, né, murmurariam. Até se estivessem no céu, eles pecariam contra Deus. Olha para você ver. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que esse sentimento não alcance os nossos corações. Amém? O subtópico número 3 fala assim: conhecem a Deus, mas o negam com as atitudes. Basicamente é o que nós já falamos aqui, né? Atualmente muitos dizem conhecer a Deus, porém, se olharmos para as suas atitudes, veremos que estes nunca conheceram ao Senhor. A nossa conduta revela a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. O que as pessoas aprendem com você ao observar a sua conduta na igreja e fora da igreja? Né? Então, o que a Bíblia exige de nós é que sejamos santos a todo tempo. Não é dentro da igreja eu sou santo, ou se eu estiver com algum irmão da igreja do meu lado eu vou ser santo, para mostrar que eu sou santo. Não. A Bíblia nos orienta que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santos porque eu sou santo. É assim que Deus quer de nós. Né? Esta é a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Glórias a Deus. Então, com isso, irmãos, nós encerramos neste dia a primeira lição, né, que trata da carta de Paulo a Tito. Eu louvo a Deus pela transformação que houve na vida de Saulo, né, se tornando Paulo, esse grande homem que foi um dos maiores missionários que já pisou nessa terra, foi um dos maiores implantadores de igreja que já pisou nessa terra, um dos maiores pastores, um dos maiores ensinadores, um dos maiores discipuladores que já passou por essa terra. E que nós possamos fazer aquilo que ele nos deixou lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós olharmos primeiramente para Cristo e olharmos para aquelas pessoas que seguiram os caminhos de Cristo, como foi o caso de Paulo, irmãos, as nossas igrejas, estou falando de um modo geral, as nossas igrejas estariam melhor. A vida do cristão seria melhor. O reino de Deus estaria mais difundido aqui na terra, né? A palavra de Deus alcançaria mais pessoas. Muitas vezes eu fico imaginando se Paulo estivesse nos dias atuais, quando ele entrasse no metro. Oh, que grande oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Quando ele estivesse no autocarro, quando ele estivesse na feira, no supermercado, que grande oportunidade de se pregar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa, irmãos, falar cada dia mais
ao nosso coração. Eu deixo para os irmãos uma mensagem um pouquinho aquém da lição que estudamos, né? Irmãos, evangelizar é preciso. Ganhar almas para o reino de Deus é preciso. Uma pesquisa que eu fiz essa noite revela que nos últimos 60 anos, a religião islâmica, o muçulmanismo, cresceu cerca de 498%, enquanto que o cristianismo não chegou aos 50%. Isso na esfera global. Na esfera global. Enquanto que nos últimos anos, aqui em Portugal, foram fechadas mais de 250 igrejas evangélicas. Né? Na pesquisa que eu andei fazendo, na Inglaterra, muitas igrejas fecharam e hoje são pontos de prostituição, hoje são casas noturnas, são discotecas, são boates ou são mesquitas. Então, irmãos, há uma grande necessidade de se pregar a palavra de Deus. Há uma grande necessidade de se difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Nós nunca vivemos em uma era que fosse tão bem informada como a que estamos vivendo. O povo nunca teve tanto acesso à informação como nos dias de hoje. As facilidades. E mesmo assim, muitos não aproveitam essas facilidades para difundir a palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos, né? Graças a Deus, o objetivo do nosso canal tem sido cumprido. A cada dia, mais e mais visualizações das nossas lições, né? Há diversas pessoas que não pertencem ao ministério e estão pedindo autorização para fazer parte do grupo ali da nossa EBD, para estar presenciando, participando, né? E eu falo aos irmãos, partilhem o nosso link, partilhem o site da nossa igreja, convide alguém para ir à igreja. Hoje, sábado, na igreja do Estoril, é culto de missão. Amanhã, na congregação dos Arroios, culto de missão. Leve um visitante, irmão, em nome de Jesus Cristo, né? Quero deixar também em rápidas palavras o meu muito obrigado, o meu agradecimento pela vida da irmã Ariane, pela vida da irmã Cristina, a irmã Renata, a irmã Regiane e seu marido Osvaldo, né? A irmã Niete, Deus continue abençoando essa irmã. A irmã Lene, irmã, estamos orando por você. Irmã Eliane Duarte, irmã Manuel Duarte, estamos orando por essa família. Irmã Célia, irmã Eliette, irmão Nilson, estamos orando por vocês, né? Irmã Cátia, irmão João, que Deus continue abençoando as vossas vidas, não é verdade? Irmã Luciana, que Deus continue usando essa jovem na obra do Senhor. Irmão Antônio também muito tem nos ajudado. Já também aqui um abraço, né, para a irmã Vanessa, a irmã Kerla, a irmã Marta e tantos outros, irmãos. Nós não teríamos tempo aqui para falar de todos. E tantos outros que têm, né, participado, têm deixado seu comentário ali na nossa timeline no YouTube, ali no nosso site, né, e na nossa página no Facebook. Então, irmãos, use os meios que Deus lhe deu para propagar o Evangelho de Jesus. Né? Hoje temos oportunidade, mas haverá um dia que você não vai poder falar do nome de Jesus em público. Não é verdade? Então, olha, vamos fazer a obra do Senhor, vamos trabalhar para o Senhor enquanto é dia. João 9, versículo 4, né? Vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque vai vir a noite, quando não se pode trabalhar. E eu digo para os irmãos, já foi o dia, já estamos vivendo o entardecer, e está chegando a noite. Está chegando a noite. Amém? Então os irmãos guardem esta palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa abençoar ricamente cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus por vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.